número que quero que vocês pensem. O número é 6.910. 6.910 é o número aproximado de idiomas no mundo. Olha isto, 6.910 idiomas. Você pode ver lá em Wikipedia e vai falar isso. Tem muitos idiomas no mundo. Eu falo 3, falo mais ou menos português, inglês e espanhol, e eu acho bastante, não? A pessoa que mais fala idiomas aqui na igreja é o Sr. Lee, lá atrás, não? Ele fala 6. Ele fala mandarim, vietnamês, Hakka, que é um idioma da ilha também, inglês, hebreu e português. Então, é a pessoa que mais fala idiomas, mas que é 6 idiomas em comparação a 6.000? Se tem muitos idiomas no mundo. E hoje vamos continuar nosso estudo do livro do Gênesis. E o título da aula de hoje é A Torre de Babel. A Torre de Babel. Vamos a Gênesis capítulo 11. Em Gênesis capítulo 11, vamos ver a história famosa da Torre de Babel. Hoje vamos estudar capítulo 11 e capítulo 12. Agora, Linda não está cá conosco. Tem uma pessoa muito mais feia ao meu lado também, o Paulo, não? Mas Linda está no culto do Oeste. Ela teve que ir no Oeste e teve que lidar com algumas situações. Hoje está domingo. Está um pouquinho mais feio ao meu lado, mas tudo bem. Então, vamos a Gênesis capítulo 11, versículo 1. Vamos lá. Fala: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Aqui está falando depois do Noé. Lembra, Noé teve 3 filhos e eles começaram a povoar a terra. E a terra, nesse tempo, só tinha, olha isto, um só idioma, uma só língua. Língua e idioma significa a mesma coisa. O mundo inteiro só tinha um só idioma. Versículo 3, vamos lá. Fala: disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e nós seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Uau! Que história incrível! Aqui vemos o que está acontecendo aqui. O mundo estava começando a repovoar, só tinha um só idioma. Por que um só idioma? Porque lembra que no dilúvio morreu o mundo inteiro e só ficaram a família de Noé. E eles falavam um só idioma, como a maioria das pessoas falam uma língua. Então, somente a língua que falava Noé ficou no mundo inteiro. E aqui, os descendentes deles se tornaram arrogantes, orgulhosos. Eles falam: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, que alcance Deus. Assim nosso nome será famoso
seremos famosos, grandes. Deus não gostou disso. Deus viu a torre que estava construída e Ele viu o orgulho do homem. E Ele falou: eles não vão conseguir isso. Eu vou espalhar a eles. Por quê? Eles falam: se não mudo os idiomas deles, eles vão conseguir fazer uma torre muito grande e eles se vão tornar muito orgulhosos. E o que fez Deus? Mudou os idiomas e se espalharam por toda a terra. Os idiomas, ter muitos idiomas, é consequência do pecado do homem. Olha isso. Os idiomas são consequências do pecado do homem. Deus criou os idiomas para que o ser humano não estivesse totalmente unido. Porque unidos, o ser humano se une muito para quê? Para pecar. Então, para pecar, o homem forma uma boa união com outras pessoas. Seja destruir outras nações, etc. E por isso é que Deus criou idiomas. Porque os idiomas são uma barreira que não fazem que as pessoas se unam. E estamos em essa situação desde esse ponto de vista. Interessante, não? O homem naturalmente é orgulhoso. Olha Eclesiastes capítulo 4, vamos lá. Em Eclesiastes capítulo 4, versículo 4, tem um insight aqui interessante. Eclesiastes 4:4 fala: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. A motivação humana para a maioria das coisas, sem Deus, é orgulho. É orgulho. Nós queremos que nosso time de futebol ganhe. Por quê? Não para que ganhe, para mostrar aos outros que somos melhores. Se você é corintiano, você quer que seu time ganhe porque é melhor. Se você é palmeirense, você quer que seu time ganhe porque somos melhores que os corintianos, não? Se você é São Paulino, você quer que seu time ganhe para quê? Somos melhores que os corintianos, não? Tudo é ir contra dos outros times. É orgulho. A natureza do homem é ser orgulhoso. E em Ezequiel capítulo 28, vamos lá, temos outro insight sobre o orgulho. Ezequiel 28. Ezequiel 28, versículo 1. Está falando aqui sobre o rei do Tiro e também um pouquinho. Olha o que fala aqui. Veio a mim esta palavra do Senhor. Versículo 2. Filho do homem, diga ao governante de Tiro: assim diz o soberano, o Senhor. No orgulho do seu coração, você diz: sou um Deus. Sinto-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem, e não Deus. Embora se considere tão sábio quanto Deus. O rei de Tiro se achava um Deus, ainda que não era Deus. Qual é a raiz do orgulho? Quer ser o Deus da nossa vida. A pessoa orgulhosa quer ser o Deus da sua vida. Ele quer tomar todas as decisões sem submeter-se a Deus. A pessoa orgulhosa é aquela pessoa que ele vive sua vida, mas não quer submeter-se a Deus. Ainda que você sabe o que a palavra de Deus fala, você quer fazer de seu jeito. E você faz e tem que as consequências. Então, é exatamente o que acontecia na Torre de Babel. A palavra Babel literalmente significa confusão. E uma palavra similar à Babilônia. A palavra Babilônia. Babel significa confusão. Deus confundiu o mundo porque Ele sabe o poder da união. A união é poderosa. E nosso primeiro ponto hoje é: quando você tem o mesmo idioma, não tem limitações. Quando você tem o mesmo idioma, não tem limitações. Para o ruim, mas também para o bom. Amém? Amém. E aqui vemos algo ruim. Mas, como falei, os idiomas são uma maldição de Deus para o mundo. Mas quando
Deus, por meio de Jesus, depois de sua morte e ressurreição, começou a igreja, amém? Deus tirou a maldição dos idiomas. Olha aqui em Atos capítulo 2, vamos lá. Atos 2. Atos 2 acontece mais ou menos 40 dias depois da ressurreição de Jesus, depois que Jesus foi nos céus. Aqui é o primeiro sermão da igreja, em Atos 2, versículo 1. A Bíblia fala: chegaram ao dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, que encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começavam a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Língua aí significa idiomas. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes de Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos da Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: que significa isto? Uau! O que aconteceu acá? Quando começou a igreja, o Espírito Santo desceu sobre a igreja em uma forma milagrosa, e eles falaram em línguas. Línguas aqui significa idiomas. Pedro, que está falando acá, provavelmente Pedro estava falando em aramaico, que era o idioma dos judeus naquele tempo. Ele estava falando em aramaico, e olha isto, e a pessoa de Roma entendia em italiano. A pessoa de Egito entendia em egípcio. Olha que legal. A pessoa que era de Arábia entendia em árabe. Então, eles estavam falando um idioma e todos os outros entendiam em sua língua materna. Isso é falar, o que verdadeiramente significa falar em línguas. Falar em línguas não é o que você vê em maioria das igrejas, esse barulho que acontece. Esse é um estado de emoção alterado. Falar em línguas é falar em outro idioma, para o propósito de evangelizar e fazer discípulos. Então foi um incrível milagre. O que aconteceu? Em Atos 2, versículo 36, olha aqui, fala: portanto, que todo Israel fique certo disto: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Aqui começou a igreja de Deus. O cristianismo começou aqui oficialmente. A igreja começou acá oficialmente, ainda que Jesus pregou 3 anos antes. A igreja começou acá e 3.000 pessoas foram batizadas. Amém? Deus tirou a maldição dos idiomas com a vinda da igreja. E foram milagres que aconteceram. Para quê? Para poder espalhar a mensagem. Agora, nesses tempos, obviamente, você não fala um idioma e outra pessoa entende em outro idioma. Isso não acontece agora neste tempo. Se você fala isso, tá bom. Fala-me em seu idioma e eu vou entender em espanhol.
ou fala-me seu idioma, eu vou entender em inglês. É muito improvável que isso aconteça agora. E obviamente esta pregação não é para falar das línguas estranhas que vemos em outras igrejas, isto é no contexto da pregação de hoje, mas o ponto é que Deus tirou a maldição começando a igreja, amém? Em Gênesis 11, ele confundiu os idiomas. Em Atos 2, ele tirou essa maldição para quê? Para evangelizar o mundo na geração deles. E é exatamente o que está acontecendo agora no movimento de Deus. Amém. O linguagem que nos une a todos é o amor. É o amor a Deus, amém? E o amor um ao outro. Então, só no ano 2017, todas as igrejas juntas, hemos implantado um monte de igrejas. Por exemplo, Rio de Janeiro, amém? Birmingham, Inglaterra, Kona, Havaí, Monterrey, México, Kiev, Ucrânia, Guam, no Pacífico, Cebu, Filipinas, que falou Ricardo, Miami, que falou Ricardo, e Hong Kong, China. Também se enviou um time novo para replantar a igreja de Paris este ano, e também se implantou um grupo remanescente, uma igreja pequena em Camboja. Mas como aconteceu tudo isto? Por nosso primeiro ponto, quando você tem o mesmo idioma, não tem limitações. Quando você tem o mesmo idioma para o bem, pode fazer muitas coisas para Deus. Em João 14:12, fala que ainda vamos fazer coisas maiores. Por quê? Por ter mais pessoas. Então, por exemplo, a igreja em Hong Kong foi para implantar, o líder é um chinês, mas esse líder se converteu em Chicago. Então, o dinheiro das missões mandou esse líder à Austrália para treinar, e agora esse líder foi com um time a Hong Kong. Então, é o mundo inteiro unido, Chicago, Austrália, para mandar o líder a Hong Kong com um time que se converteu de chineses lá em Austrália. Amém. A igreja em França agora, que mandaram um time novo, os líderes são de Los Angeles. São latinos de Los Angeles que aprenderam francês e foram lá para implantar a igreja. Então, mas eles primeiro foram a Londres para treinar. Então, olha como estão unidas as igrejas. De Los Angeles a Londres, de Londres a França. E o time foi de Londres que foi para a França. Amém. Isso, quando falamos o mesmo idioma, fazemos coisas incríveis para Deus. O líder do Monterrey, México, este ano, é venezuelano e foi convertido em Chile. Então, olha isto, a união do movimento. Se converteram venezuelanos em Chile, em Santiago. De Santiago foram à cidade de México e de México a Monterrey para implantar a igreja. 3 países, Venezuela, Chile e México. Amém. O líder da Kiev, da Ucrânia, é de Estocolmo, Suécia. Olha que coisa louca. E ele é de Estocolmo, mas ele fala russo. Então ele pode ir e implantar uma igreja em Ucrânia. É incrível como faz essas coisas Deus. E assim é como as igrejas crescem espiritualmente. Quando falamos o mesmo idioma, juntamos pessoas e recursos para evangelizar o mundo. A igreja que implantamos em fevereiro no Rio, amém? Amém. Foi de brasileiros de São Paulo. Amém. Todas as pessoas de São Paulo foram para lá, sem sotaque de Rio. Falaram sotaque de São Paulo. E se implantou a igreja lá em Rio. E agora tem muitos mais que tem sotaque de lá que os de São Paulo. A maioria se voltaram, mas alguns ficaram lá para avançar o reino de Deus. Amém. Qual é o ponto? Quando você tem o mesmo idioma, não tem limitações. Voltemos a Gênesis, capítulo 11. Gênesis 11. Que animador, hein? Amém. Então, em Gênesis 11 aqui, vamos ler um pouquinho, vamos pular o versículo 27.
Aqui vamos ver como a descendência de Abraão. Gênesis 11, 27. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Isso é importante. Então aqui vemos a Abraão e Sarai. E ela não podia ter filhos, ela era estéril. Agora no capítulo 12, versículo 1, vamos seguir lendo acá. Capítulo 12, versículo 1 ao 5. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Deus chamou Abraão na terra de Ur, e ele fala algo incrível: Abraão, eu vou abençoar você com sua descendência a toda a terra. Mas ele tinha 75 anos e Sarai tinha 10 anos menos, 65. Eles já não podiam ter ¿qué? Filhos. E fala: mas por meio de sua descendência toda a terra vai ser abençoada. E eu quero que você se mude de aqui à terra de Canaã, uma terra que você não conhece. Um insight, vamos a Hebreus 11, aqui, rapidinho. Hebreus 11, versículo 8, fala um pouco de Abraão. Fala assim, Hebreus 11, 8. Fala, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Uau! Abraão foi a uma terra que não conhecia. Deus fala: muda de aqui a lá. E ele mudou. Sua descendência vai ser grande, não tem filhos. Mas ele acreditou. Nosso segundo ponto é: quando você tem fé, você se move. Amém. Quando você tem fé, você se move. Ele se mudou, ele se moveu, por quê? Porque ele teve que? Fé. Amém? Ele teve fé. 75 anos. Você nunca é velho demais para sonhar. Você nunca é velho demais para ter fé. Ou o oposto também. Você nunca é jovem demais para ter fé. A idade não é uma limitação. A única limitação é a tua fé. Se você tem fé, você se move. Você se move. E você é uma bênção para a terra. É incrível. Quando minha esposa, Linda, ela se mudou aqui por primeira vez, eles falaram, os líderes falaram a ela: você vai ir ao Brasil. E ela se mudou ao Brasil, mas nunca tinha vindo aqui antes. E quando chegou,
chegou, ele não sabia uma palavra de português. E ouviu português por primeira vez quando chegou no aeroporto aqui em Brasil. Sim. Mas ele aprendeu português, tá bem? Aram, lembram de Aram? Sim. Quando ele foi a Cochabamba, Bolívia, foi a primeira vez que ele foi lá. Onde Cochabamba, Bolívia? Existia um lugar como Cochabamba? Sim, existe. Vai lá, você vai lá por um mês. Ele foi e pregou por um mês. Nosso irmão Valdir, lembram dele? Ele agora está em Santiago, mas ele nunca tinha ido a Santiago, mas ele foi a pregar a palavra de Deus. Quando você se move. Você tem fé hoje? Seu bate-papo. Se você tem fé, você vai mover seu bate-papo. Para quê? Para dar fruto. Para bautizar pessoas. Você se vai mover para quê? Para evangelizar. Vai mover a boca e vai evangelizar, amém? Você vai mover os pés e vai ir na rua e vai pregar a palavra de Deus. O que não tem fé não se move, fica estático. Eu estou muito feliz com Fernando, amém? Porque Fernando se está movendo bastante. Fernando mora não tão perto daqui. Ele mora em São José dos Campos. Ele vem ao culto aqui. Por quê? Porque ele ama a Deus. E hoje ele vai ser restaurado com a glória de Deus. Esta semana tem sido muito boa para a igreja. Na região oeste já se bautizou um solteiro lá. Na região leste já se bautizou outro solteiro. E hoje vai ter outro batismo mais na região leste. Deus está abençoando a igreja. Por quê? Porque pessoas se estão movendo. A igreja em São Paulo se está movendo. Mas é interessante. Você pode estar em uma igreja que está movendo, mas você não se está movendo pessoalmente. É muito importante que você esteja diariamente pregando a palavra de Deus. E diariamente tendo tempos com Deus. Amém. Por que se moveu Abraão? Porque ele estava esperando as cidades quais alicerces eram de Deus. Ele estava pensando em Deus. Eu te quero animar a orar diariamente, ler a Bíblia diariamente e evangelizar diariamente. Um discípulo de Jesus faz essas coisas diariamente. Por quê? Porque ele ama a Deus. Orar é um privilégio. Ler a Bíblia é um privilégio. E pregar, convidar pessoas à igreja, estudar a Bíblia com pessoas é um privilégio que não merecemos. Então, quando você tem fé, você se move. Vamos ver nosso último ponto. Vamos voltar a Gênesis 12. Gênesis 12. Vamos ver cá no versículo 10 para terminar. Então, lembra que Abraão tinha 75 anos e sua esposa tinha 10 anos menos. Para vocês que estudam matemáticas, é 65 anos. E ela, ainda com 65 anos, era muito bonita. E olha o que acontece aqui no versículo 10. Fala: houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Aqui é uma situação muito difícil. A terra de Canaã tem muita fome, não tem nada para comer. E ele pensa: nossa, o único lugar que tem comida é os pagãos lá em Egito. Eu tenho que descer lá, mas minha esposa é bonita, ele não tem nenhum temor a Deus,
a primeira coisa que vão fazer é matar-me e vão ficar com minha esposa como escrava, basicamente. Então, Sarai, eu quero que você faça algo. Você fale que você é minha irmã. E de fato, Sarai era minha metade irmã de Abraão. Se você vê a descendência lá, você vê que é metade irmã dele. Não estava mentindo. Agora, nesses tempos, você nunca se casaria com uma metade irmã. Mas nos tempos da Bíblia, era um pouquinho diferente naquele tempo. A pessoa vivia muito mais tempo, era um pouco diferente. Então, ele não estava mentindo, era a sua metade irmã. Vamos ver o que acontece, cara. Versículo 14. Quando Abraão chegou a Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada a seu palácio. Ele tratou bem Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser a minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Uau! Esta parte triste, não? O que acontece? Exatamente o que pensava Abraão. Ele foi com sua mulher lá, os egípcios, cheios de luxúria, viram a mulher dele e iriam matar ele, mas ele falou: não, minha irmã, levam ela no palácio do faraó, no harém do faraó, basicamente, por ele ser o irmão, o faraó abençoa ele com bens materiais. Mas Deus não gostou disto, e Deus puniu o faraó e puniu os egípcios com graves doenças, não doenças só, graves doenças, por causa de Sarai, a sua mulher. Sem dúvida, ela teve relações sexuais com o faraó, e é uma situação muito difícil, mas Deus revelou de alguma maneira ao faraó que era por causa de Sarai. Ele entendeu, ele teve temor e devolveu Sarai a Abraão. Abraão foi embora, e agora foi embora rico, e com sua vida e com sua esposa eles sobreviveram. Qual é o ponto cá? O nosso último ponto é esse: quando você é puro, Deus abençoa. Implicando o oposto: quando você não é puro, Deus amaldiçoa. Então, o que aconteceu acá? Deus puniu o adultério. É a mesma coisa hoje. Deus pune o pecado sexual. Brasil, igual que todos os países do mundo, é um país que tem muito pecado sexual. Talvez o Brasil tenha mais que outros países, mas todos os países do mundo têm muito pecado sexual, e o Brasil tem muito disto. O pecado sexual é algo que Deus pune. Olha em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Fala: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfrenados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade.
Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Deus fala claramente aqui que Deus castiga o pecado sexual. Eu falo com muitas pessoas e me falam: nossa, por ser estrangeiro, Brasil tem muitos problemas. E de fato, o Brasil tem muitos problemas como país. E obviamente falam: oh, mas os governantes são corruptos. E de fato, de acordo às notícias, muitos são corruptos. E falam: oh, o problema do Brasil é a corrupção do governo. Mas não entendem que a corrupção do governo é somente um exemplo da corrupção da sociedade inteira. O governo representa as pessoas. Se coloca outros, vai ser igual. O problema é o ser humano. O ser humano tem que mudar, e assim vai mudar o governo. E assim vai mudar o país. Entende o que estou falando? Eu não tenho partido político. Meu partido político é a cruz de Cristo. Amém? Esse é o meu partido político. Mas o ponto é que a única maneira que o país muda é quando obedecemos a palavra de Deus. O pecado sexual, olha, só um pecado, destrói a sociedade, causa pobreza, crime, etc. Vou explicar por quê. Quando você não se cria num núcleo familiar, tem consequências. E muitos de nós nos criamos com famílias que não eram de um núcleo familiar, de pai e mãe. E vamos suponer que tem dois namorados, um namorado e uma namorada, eles têm relações sexuais antes de casar-se, como a Bíblia fala, não fazer. Qual pode ser uma dessas consequências? Fica grávida a mulher. O menino vai embora, a mulher tem um filho, uma filha, mas não tem marido. Então, o que acontece? Ela tem que trabalhar, o filho ou filha não se cria com mãe e pai, o pai está lá, talvez está presente, talvez não está presente. Por não ter uma figura, um núcleo familiar, tem menos dinheiro, causa mais pobreza na família, causa que o filho esteja mais na rua, e que entre mais em pecado, causa violência, etc. E isso se espalha, multiplica isso em milhões de famílias em Brasil e no mundo inteiro. E aí tem um país que tem mais violência, tem mais corrupção, tem mais pobreza, só porque pessoas não se controlam sexualmente. Quantos casamentos têm sido destruídos por adultério? Se separa o casamento e quem sofre mais? Os filhos. Os filhos sofrem. Tem algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas que se criam sem mãe e pai, vem a separação, causa de problemas psicológicos. Por isso, é uma das razões por as quais temos tanta depressão hoje em dia. É pecado sexual, é consequências disso. E isso se espalha por todo o país, não somente Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, todos os países. E agora é moda ser homossexual, agora é moda. Nós como igreja amamos todas as pessoas, não importa a orientação sexual, amém? Mas o homossexualismo agora está de moda. E que é o terrível do homossexualismo? Não é que seja pior que heterossexualismo ou pecado sexual. O terrível do homossexualismo é que tem muito ateísmo. Porque o terrível do homossexualismo não são as pessoas que praticam esse pecado. São os heterossexuais que pensam, mas nasceu assim. Então, como você nasceu assim, a Bíblia está incorreta. Porque a Bíblia fala que é pecado. E como a Bíblia está incorreta, então não existe quem? Deus. Você vai ao ensino médio hoje, o ensino médio público ainda, e você vê que a maioria das pessoas são quem? Ateus. Muitos adolescentes hoje são ateus. Por quê? Porque têm sido bombardeados, infelizmente, por a mídia, não seja especialmente Estados Unidos, Hollywood, essa nova, e todo mundo está em Facebook, os filmes, e ensinam o quê?
Tudo bem se você tem sexo antes de casar com seu namorado. Tudo bem, você tem que ter sexo, porque você tem que ver se compagina, não? Tem que ver, você tem que, tudo bem ser homossexual, tudo bem ter sexo antes do casamento, tudo está bem, não, tudo está bem, mas não tudo está bem, tudo está mal, e você vê as consequências na sociedade hoje. Que vai mudar, Brasil? Obedecer a palavra de Deus. Isso aí. Quando você obedece a palavra de Deus, os políticos que obedecem a palavra de Deus vão ter temor de Deus e vão roubar menos, amém? Tomara que não roubaram nunca, mas vão roubar menos e vão ter mais temor de Deus. Porque aquele que é imoral rouba, mente, porque o pecado não é singularmente uma área. Você se entrega numa área do pecado, afeta todas as áreas da tua vida. Falar a verdade, a roubar no trabalho, etc. Esse é o problema da sociedade hoje. Mas quando você é puro, Deus abençoa. Quando você não é impuro, Deus pune. A verdade, nós como igreja, estamos fazendo o trabalho mais importante do país. Amém. Obviamente, espiritualmente, estamos salvando pessoas, amém? Mas ainda como igreja, estamos fazendo o trabalho mais importante social. Porque estamos mudando as convicções das pessoas por meio da Bíblia para que eles obedeçam a Deus e sejam abençoados por Deus. Amém. Os que estamos casados aqui na igreja, talvez se não tivéssemos a Bíblia, nós estivéssemos juntos com nossas esposas. Entende? É incrível o poder da palavra de Deus, amém? Então, um bom exemplo, que quando você é puro, Deus abençoa, amém, foi a semana passada. Que casamento incrível tivemos, amém? Sim. Lembra de Jaci e Tanda? Tanda e Jaci, Jaci e Tanda. Foi o casamento mais peculiar que eu tenho visto na minha vida. Eles quiseram fazer votos pessoais, lembram? Sim. E Tanda nunca tinha visto alguém fazer votos tão curtos. Seus votos foram, eu acho, 30 segundos. Eu amo você. Amém. Foi mais ou menos isso, não? E ela é o oposto. Ela fez os votos mais longos que eu tenho visto em toda a minha vida. Ela falou, por lo menos, me falaram que foram uns 20 minutos que falou, não? Ela falou mais que eu no casamento. Mas foi muito bom. Eu gostei muito do que falou, porque assim nós podemos conhecer a Jaci. E eles tinham um relacionamento impuro que não agradava a Deus por muitos anos. Ela falou. Mas quando ela leu a Bíblia, ela falou: eu vou romper esse relacionamento porque não agrada a Deus. Ela rompeu o relacionamento e são duas pessoas de 50 anos. Então não é muito tarde para sonhar. Ele rompeu o relacionamento por pecado. E os dois estudaram a Bíblia. Os dois se tornaram discípulos. Depois de um tempo começaram a namorar, amém? Mas esta vez puramente e puro para Deus, amém? E eles finalmente se casaram porque Deus abençoou. E agora o matrimônio deles, o casamento deles tem esperança para dar glória a Deus. É a mesma coisa com nós. Você faz as coisas da maneira de Deus e Deus vai abençoar. Deus te vai abençoar. Em conclusão, irmãos, hoje hemos visto a Torre de Babel. Babel significa confusão. Mas com Deus não tem confusão. Quais foram os 3 pontos de hoje? Ponto número 1: quando você tem o mesmo idioma, não tem limitações. Para o bem e para o mal, mas não para o bem. Amém? Número 2: quando você tem fé, você se move. E número 3: quando você é puro, Deus abençoa. Irmãos, espero que sejam animados para obedecer a palavra de Deus e para Ele seja glória. Amém. Amém.